Que bom que a boa sorte os trouxe novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá. 288ª noite. Dinazarda acordou assim a sua irmã Sherazade. Minha rica irmã, retomeis a história da noite anterior. Atendendo a Dinazarda, Sherazade prosseguiu a história assim. Às vezes, as desgraças tornam-nos injustos. Em vez de agradecer a Deus a graça particular que dele recebia, não levantei os olhos ao céu, senão para arguí-lo de me ter salvado. Longe de chorar o vizir Emiaia, invejava o seu destino. E pouco a pouco, a minha razão, cedendo às horrorosas imagens que a perturbavam, tomei a resolução de me arrojar ao mar. Estava prestes a lançar-me a ele, quando ouvi por trás de mim um grande ruído de homens e cavalos. Voltei-me e vi muitos cavaleiros armados, entre os quais havia um montado num cavalo árabe, que trazia um vestido bordado de prata, com cinta de peredarias e uma coroa de ouro na cabeça. Ainda que não julgasse pelo seu trajo que fosse o chefe dos outros, deveria ter percebido isso pelo ar de grandeza que mostrava em toda a sua pessoa. Era um mancebo extremamente elegante e mais belo que o dia. Pasmado de encontrar neste sítio uma jovem senhora sozinha, destacou alguns de seus oficiais para vir perguntar-me quem era. Não lhes respondi senão com choros. Como a praia estivesse coberta de destroços de nosso navio, julgaram que algum acabava de dar à costa e que eu era sem dúvida uma pessoa escapada do naufrágio. Esta conjectura e a grande aflição que se via no meu rosto aguçaram a curiosidade dos oficiais, que principiaram a fazer-me 1000 perguntas, assegurando-me que o rei era um príncipe generoso e que acharia na sua corte algum alívio. O rei, impaciente por saber quem eu era e enfadado de esperar a volta dos oficiais, aproximou-se de mim e olhou-me com muita atenção. E como eu não cessasse de chorar e de afligir-me sem poder responder às interrogações que me faziam, proibiu-lhes que me dissessem mais coisa alguma. E dirigindo-me a palavra, Senhora, disse-me, rogo-vos que modereis o excesso da vossa aflição. Se o céu vos faz experimentar o seu rigor, deveis por isso entregar-vos à desesperação? Tende, rogo-vos, mais constância. A desfortuna que vos persegue é variável. Pode vossa sorte mudar. Ouso até assegurar-vos que, se vossas desgraças podem ser aliviadas, sê-lo-ão nos meus estados. Ofereço-vos o meu palácio. Habitareis com a rainha minha mãe, que cuidará com seu bom tratamento de suavizar vossos trabalhos. Não sei ainda quem sois, mas sinto que me interesso já por vós. Agradeci a este jovem rei os seus favores e aceitei os oferecimentos oficiosos que me fazia. E para mostrar-lhe que não era indigna deles, descobri-lhe a minha condição. Pintei-lhe a ousadia do jovem sarraceno e bastou-me contar simplesmente as minhas desgraças para o mover a ele e a todos os seus oficiais a compaixão. O príncipe, depois de eu ter cessado de falar, continuou o seu discurso e assegurou-me de novo que tomava muita parte na minha desgraça. Levou-me depois ao seu palácio, onde me apresentou a rainha sua mãe. Foi-me preciso principiar novamente a narração das minhas aventuras e renovar as lágrimas, mostrando-se a rainha muito sensível às minhas aflições e concebendo para comigo uma ternura extrema. O rei, seu filho, enamorou-se de mim e ofereceu-me logo a sua coroa e a sua mão. Estava ainda tão ocupada das minhas desgraças que o príncipe, amável como era, não fez em mim a impressão que poderia ter feito noutra ocasião. Todavia, penetrada do reconhecimento, não recusei fazer a sua felicidade, e o nosso casamento realizou-se com toda a pompa imaginável. Enquanto todos se ocupavam em celebrar as bodas do soberano, um príncipe vizinho e inimigo, que era este tremendo Zanguebar, veio uma noite fazer um desembarque na ilha, com um grande número de combatentes.
Surpreendeu toda a gente e trucidou todos os vassalos do príncipe meu marido. Pouco faltou que não nos apanhasse a ambos, pois estava já no palácio com uma parte de sua gente. Achamos meios de escapar-nos e de chegar à beira-mar, onde nos metemos num barco de pescadores que tivemos a felicidade de encontrar. Navegamos ao sabor dos ventos 2 dias, sem saber o que nos aconteceria, e ao terceiro avistamos um navio que vinha para nós a todo pano. Vendo que era um navio mercante que poderia receber-nos, foi grande a nossa alegria. Porém, quando se aproximou de nós, qual não foi o nosso pasmo, avistando 10 ou 12 homens armados na tolda. Deram a abordagem, 5 ou 6 meteram-se num barco, agarraram-nos a ambos, ataram o príncipe, meu marido, e levaram-nos para a bordo do seu navio, onde logo me tiraram o véu. A minha mocidade e as minhas feições elevaram-nos. Todos os piratas deram mostras de que estavam encantados comigo. Em vez de tirarem sortes, pretende cada qual a preferência. Exasperam-se, veem as mãos e combatem como furiosos. Fica num instante coberta de mortos a toda. Finalmente, da tremenda luta escapou apenas um, que, vendo-se possuidor da minha pessoa, me disse: vou levar-vos ao Cairo para vos entregar a um dos meus amigos, a quem prometi uma bela escrava. Mas acrescentou ele, olhando para o rei, meu esposo: que é este homem? Que parentesco tem convosco? E o do sangue, é do sangue ou do amor? Senhor, respondi-lhe eu, é meu marido. Sendo assim, replicou o corsário, é forçoso que me desfaça dele por compaixão. Padeceria muito vendo-nos nos braços do meu amigo. Dita essas palavras, pega no desditoso príncipe que estava atado e, apesar de todos os esforços que fiz para o impedir, arrojou-o ao mar. Ao ver esta cruel ação, dei gritos espantosos e ter-me-ia indubitavelmente precipitado nas ondas se o pirata não me segurasse. Ele bem viu que era esta a minha vontade, razão por que me prendeu com cordas ao mastro grande. Depois, fazendo-se a vela, navegou para a terra e desembarcou. Desatou-me, levou-me a uma pequena cidade onde comprou camelos, barracas e escravos e tomou depois o caminho do Cairo, com o intento, dizia sempre, de ir apresentar-me ao seu amigo e de cumprir a sua palavra. Havia já alguns dias que estávamos de jornada, quando, passando ontem por esta planície, avistamos um negro que habitava este castelo. Pareceu-nos de longe uma torre, mas uma vez perto de nós, mal podíamos capacitar-nos que fosse um homem. Puxou pela sua enorme cimitarra e intimou o pirata a considerar-se prisioneiro com todos os seus escravos e a senhora que levava. Era valente o corsário, e ajudado pela sua gente, que prometera ser-lhe fiel, atacou o negro. Durou a peleja bastante tempo, mas finalmente o pirata cedeu aos golpes do seu inimigo, assim como todos os seus escravos, que preferiram mais morrer do que abandoná-lo. Concluído isto, o negro conduziu-me a este castelo, para onde trouxe o corpo do pirata que comeu a ceia. No fim do horrendo banquete, disse-me, vendo que não cessava de chorar: jovem senhora, em vez de afligir-te assim, é preciso que te disponhas a satisfazer os meus desejos. Ordeno de boa vontade a necessidade. Até amanhã, único prazo para que te consigo para raciocinar. Espero ver-te inteiramente consolada de tuas desgraças e alegre por te saberes reservada para o meu leito. Proferidas essas palavras, levou-me para um quarto e deitou-se no seu, depois de ter ele mesmo fechado todas as portas do castelo. Abriu-as esta manhã e tornou a fechar logo para ir apanhar alguns viajantes que avistou ao longe. Porém, devem ter-lhe escapado, visto que voltava só e sem desejos quando o acometestes. Vendo que já era dia, cessou de falar Sherazade nesse instante, prosseguindo a história na noite seguinte.
Nossa, como é interessante a história desta jovem senhora que tinha sido aprisionada pelo horrendo e terrível monstro que capturava os viajantes. Mas felizmente agora ela foi libertada. Qual será a sua sorte? Será que finalmente poderá encontrar os seus? Veremos na continuação dessa história amanhã. Agradeço a todos vocês. Alabei.